O tamanduá pode até parecer um animal pacato, mas engana-se quem pensa que ele não oferece perigo. Em situações de confronto, essa criatura é capaz de causar ferimentos graves e até fatais. Há registros de ataques em que até mesmo onças saíram em desvantagem diante de sua força. Além disso, moradores de áreas rurais frequentemente relatam incidentes com esses animais, e alguns encontros já terminaram em tragédias. Um caso recente envolveu a morte de um garimpeiro que se aproximou demais de um tamanduá e acabou atacado. Mas afinal, o que pode acontecer quando esse animal enfrenta um predador como a onça-pintada? Ou quando ele surge em fazendas e chega perto de pessoas? Essas situações nos ajudam a entender o verdadeiro potencial defensivo do tamanduá e surpreendem pela intensidade dos confrontos. Embora seja solitário, tenha visão limitada, audição fraca e não possua dentes, o tamanduá compensa todas essas desvantagens com suas garras poderosas. Essa característica faz dele um adversário inesperadamente perigoso quando se sente ameaçado. Nos últimos anos, os tamanduás-bandeira, a maior espécie entre os 4 tipos existentes, têm chamado a atenção em manchetes de jornais. Muitas vezes aparecem por estarem em risco de extinção, mas também surgem em relatos de ataques contra caçadores e trabalhadores rurais. Pesquisadores brasileiros já registraram em estudos científicos casos de morte provocados por esses animais. Esses episódios, embora raros, funcionam como alerta para todos que dividem território com a espécie. Normalmente, o tamanduá evita contato humano, mas quando encurralado ou acuado, usa sua força para se defender. Encontrado em áreas de cerrado e campo aberto no Brasil e em outras regiões da América Central e do Sul, esse animal pode pesar entre 22 e 39 quilos e medir até 1,5 metro de comprimento, sem contar a cauda, que pode chegar a mais 1 metro. Com 4 garras afiadas em cada pata dianteira, capazes de cavar cupinzeiros, o tamanduá também pode usar essa arma natural contra qualquer ameaça. Um episódio marcante ocorreu em Minas Gerais e deixou em evidência o quanto o tamanduá pode ser perigoso quando acuado. Um homem de 41 anos, garimpeiro que vivia com a família em uma região de mata, ouviu seus cães latindo no quintal e foi verificar o motivo. Ao se aproximar, acabou surpreendido pelo animal, que reagiu violentamente. O ataque causou cortes profundos em seus braços e pernas, incluindo um ferimento grave na artéria femoral. Mesmo com a chegada dos bombeiros e tentativas de socorro imediato, a vítima não resistiu. Esse caso ilustra bem como o tamanduá não procura o confronto, mas pode reagir de forma devastadora se sentir que sua segurança está em risco. Apesar da aparência tranquila e da dieta restrita a insetos, ele é capaz de transformar suas garras em verdadeiras armas letais. Vale lembrar que sua alimentação é composta quase exclusivamente por formigas e cupins, podendo consumir até 30 mil insetos em um único dia. Ou seja, não há interesse algum em atacar animais de grande porte ou seres humanos. A reação é sempre defensiva. E essa valentia não se limita a encontros com pessoas. Existem registros raros de confrontos entre tamanduás e onças pintadas. A cena é impressionante. Enquanto o felino se aproxima com discrição e movimentos calculados, o tamanduá percebe a ameaça por meio do seu olfato apurado, já que sua visão e audição são limitadas. Em vez de fugir, a resposta do tamanduá é encarar o predador, erguendo-se sobre as patas traseiras e avançando com golpes de suas garras dianteiras. Esse contra-ataque inesperado muitas vezes é suficiente para afastar a onça, que prefere recuar diante de um adversário tão resistente. Esses embates são raríssimos na natureza e foram filmados apenas em 2 ocasiões nas últimas décadas, mas demonstram a coragem do tamanduá quando se viu obrigado a lutar pela própria sobrevivência. Conflitos entre onças pintadas e tamanduás chamam a atenção porque envolvem 2 espécies igualmente ameaçadas. Tanto o felino quanto o tamanduá-bandeira enfrentam sérias dificuldades para sobreviver em seus habitats naturais. Nos últimos 30 anos, estima-se que a população de ambas as espécies tenha sofrido uma redução de cerca de 30%. A principal causa é a mesma:
A perda de território devido ao desmatamento, a expansão da agricultura, da pecuária e a construção de rodovias. No caso das onças, há ainda um agravante: a caça ilegal. Muitos pecuaristas acabam perseguindo o animal como forma de vingança por ataques ao gado. Já os tamanduás, por se moverem lentamente, se tornam presas fáceis em estradas, onde frequentemente são atropelados. Além disso, existe a crença equivocada de que representam um perigo constante, o que leva algumas pessoas a matá-las desnecessariamente. É importante destacar, porém, que o tamanduá não é um predador de grandes animais. Ele não caça, não ataca para se alimentar e não representa risco para quem o deixa em paz. Seus ataques a pessoas ou a bichos de maior porte acontecem unicamente quando ele se sente acuado. Por isso, especialistas reforçam: se encontrar um tamanduá em um sítio ou fazenda, não há motivo para pânico. O mais provável é que ele esteja apenas de passagem em busca de alimento, já que sua dieta se resume a insetos. A forma como o tamanduá se defende é impressionante. Ao se erguer sobre as patas traseiras e usar os membros dianteiros, ele cria uma postura de luta que pode assustar até mesmo um predador nato como a onça. Esse instinto defensivo, aliado às garras longas e afiadas, faz dele um exemplo de como a natureza equilibra forças entre espécies tão diferentes. Infelizmente, a redução de habitat e os riscos impostos pela atividade humana continuam sendo as maiores ameaças à sua sobrevivência. Se nada for feito, tanto o tamanduá-bandeira quanto a onça-pintada correm o risco de desaparecer de várias regiões do Brasil. Apesar de todos os perigos que enfrenta, o tamanduá é uma das espécies mais fascinantes da América Latina. Trata-se de um animal antigo que habita o continente há mais de 50 milhões de anos, carregando consigo uma longa história de adaptação. Sua morfologia única, com focinho alongado, língua pegajosa e garras enormes, o torna extremamente eficiente na busca por formigas e cupins, sua principal fonte de alimento. Infelizmente, a falta de conhecimento sobre seu comportamento faz com que muitas pessoas ainda enxerguem o tamanduá como uma ameaça constante. A realidade é bem diferente. Ele só ataca quando não encontra outra saída. Se for respeitado e deixado em paz, não representa qualquer risco. Ao contrário, é um aliado no equilíbrio dos ecossistemas, controlando populações de insetos que poderiam se tornar pragas em plantações e áreas rurais. Os casos de ataques registrados, embora impactantes, servem como lembrete da importância de manter distância da fauna silvestre. Animais selvagens não devem ser tratados como bichos de estimação, nem como inimigos, mas como parte essencial da natureza. Sempre que o contato acontece, a recomendação dos especialistas é simples: não se aproximar. O tamanduá quase sempre seguirá seu caminho sozinho, sem oferecer perigo. Além disso, é preciso reconhecer que essa espécie, assim como a onça-pintada, está em risco devido à ação humana. Preservar florestas, cerrados e campos naturais é fundamental para que ambos possam continuar existindo. A destruição do habitat, os atropelamentos em estradas e a caça indiscriminada são problemas que só podem ser resolvidos com maior conscientização e políticas de proteção. Ao mesmo tempo em que desperta respeito por sua valentia, o tamanduá também impressiona por sua importância histórica e biológica. Conhecê-lo melhor ajuda a quebrar mitos e a valorizar ainda mais a diversidade da nossa fauna. E, claro, entender que esses encontros, sejam com pessoas ou com predadores como a onça, não passam de capítulos da luta diária pela sobrevivência. Assim, o tamanduá se revela não apenas um animal curioso, mas um verdadeiro símbolo da resistência da vida selvagem brasileira.